Olá, treinando Bluesun, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei seu instrutor nessa videoaula. Na última videoaula, só para nós fazermos uma recordação bem rápida, nós falamos aqui dos períodos pós-tarifários, né? Ponta e fora de ponta. Então nós vimos aqui o período em que nós teremos a geração efetiva de energia do sistema fotovoltaico, tendo como ponto máximo de geração de energia em torno do meio-dia. Nós teremos aqui, em torno do meio-dia solar, né? Nós teremos aqui o período de ponta, que são aquelas 3 horas, em que a energia elétrica tem um valor bem mais alto. E nós teremos todo outro período, que não é ponta, que nós chamamos período fora de ponta, ok? Então, nós temos que recordar que a geração de energia é feita pelo sistema fotovoltaico neste horário, que nós temos o período de ponta, que é esse posto tarifário, em torno das 18 às 21 horas, sendo que algumas concessionárias antecipam um pouco, começa às 17h30 e termina às 20h30, mas geralmente a maior parte das concessionárias trabalham com período de ponta das 18 às 21 horas, ou seja, sempre 3 horas, independentemente da concessionária, porém algumas começam um pouco antes. Mas o importante é entender o seguinte, é que a geração de energia tem esse ciclo aqui, que vai em torno das 6 horas, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde aproximadamente, que nós temos essas 3 horas de ponta e todo o restante fora de ponta. Ressaltando que, e isso é muito importante, para os projetos de sistemas fotovoltaicos conectados a redes Grupo A, nós vamos utilizar alta tensão, nós vamos fazer o projeto tendo em mente sempre calcular um sistema fotovoltaico, dimensionar esse sistema fotovoltaico de tal forma que ele supra a energia para o período fora de ponta. Por que para o período fora de ponta e não para o período de ponta? Primeiramente, que nem todas as empresas precisam trabalhar no período ponta. Muitas empresas, devido ao valor da energia nesse posto tarifário ponta, muitas empresas nem trabalham nesse período, nem tem turno nesse período. E quando há necessidade de ter turno nesse período, eles utilizam geradores, que inclusive a ideia é manter o gerador, tá ok? O sistema fotovoltaico ele vai funcionar nesse período aqui. Nós vamos projetar ele para calcular, para gerar a quantidade de energia necessária para o período fora de ponta, que é todo esse período aqui. Para o período ponta, o cliente, se houver realmente necessidade de trabalhar nesse período, ele precisa que a produção não pare nesse período, é mais interessante nesse caso um sistema, por exemplo, um gerador a diesel. Ou se ele quiser utilizar outro tipo de geração, como cogeração qualificada, que nós já falamos anteriormente, ou mesmo eólica, existem outras formas. No caso do sistema fotovoltaico, é interessante que ele gere energia para esse posto tarifário fora de ponta, que em 99% dos casos é onde o cliente mais consome energia. Então nós vamos nos preocupar com o período fora de ponta, tá ok? Por que nós não nos preocupamos muito com ponta? Porque aqui, pelo fato da energia ser mais cara, nós teremos que utilizar um fator para que possamos transportar a energia gerada e que sobrou no período fora de ponta para a ponta. E às vezes fica muito caro, você perde muita energia. Então fica inviável. Por isso que nós trabalhamos para dimensionar o sistema fotovoltaico nosso, basicamente para o período fora de ponta, ok? Essa é a ideia principal. Sistema fotovoltaico Grupo A será projetado tendo em mente o período fora de ponta. Nós vamos analisar isso aqui na conta de energia do cliente, tá ok? Vamos lá, como será essa análise? Nós temos aqui duas contas de energia. Uma da Copel, que é a Companhia de Energia do Paraná, e uma da CPFL aqui de São Paulo. Bom, nós percebemos, se nós fizermos uma análise rápida, nós vamos verificar que os termos são um pouco diferentes. Isso é comum. Na verdade, não há uma padronização, que é algo que nós não entendemos ainda, né? Como que as concessionárias como que a ANEEL ainda não padronizou as contas de energia, né? Deveria ser uma conta padronizada, como é, por exemplo, o formulário de solicitação de acesso para micro e mini geração.
Mas no caso das contas de energia grupo A, infelizmente, elas não são iguais, elas são diferentes dependendo da concessionária. Mas os termos são próximos, é importante saber avaliar isso. No caso da Copel aqui, ó, vamos analisar os seguintes termos. Nós temos aqui, na descrição, né, do perfil energético desse cliente, nós temos aqui um outro problema também que é comum, é que a grande parte das contas de energia do Grupo A no Brasil inteiro apenas nos dão aquele consumo mensal. Por ter muitos números, muitos valores, diferentemente da conta do Grupo B, que você geralmente aí tem 12, 13 meses de histórico, geralmente você não tem esse histórico diretamente na conta de energia. Então você faz um orçamento estimativo. Se o cliente realmente tiver com interesse, é interessante que você peça pelo menos a conta de energia dos últimos 11, pelo menos os últimos 6 meses, para que você possa fazer uma média aí e analisar qual é o perfil energético desse cliente. E aí é aquela conversa com o cliente que você precisa ter para tirar mais informações, né? Mas para um orçamento inicial, isso aqui é suficiente. Então, como que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu tenho que analisar esses termos aqui, né? Eu tenho aqui, ó, a energia, descrição, né? A energia, percebam aqui, ó, é um valor da conta de energia, né? Nós estamos tratando aí de uma conta de energia de quase 140 mil reais, né? Então, nós temos aqui a energia elétrica, consumo no horário, no posto horário, ponta, tá ok? Perceba a unidade, ó, em quilowatts-hora. É importante perceber isso aqui, a unidade, porque a demanda vai ser um pouco diferente. Energia elétrica, consumo fora de ponta, que é o que nos interessa. Nós vamos projetar o nosso sistema fotovoltaico sempre levando em consideração o posto tarifário, o período fora de ponta, tá ok? Nós não vamos projetar o nosso sistema fotovoltaico levando em consideração o posto tarifário ponta, a menos que a diferença entre o posto tarifário fora de ponta e ponta seja muito diferente. Nós já encontramos alguns contratos de igreja, por exemplo, que essa diferença é muito pequena. Aí então nós projetamos um sistema para o período total, tanto fora de ponta como período ponta. Mas é muito mais difícil. Geralmente você vai encontrar uma diferença brutal entre os dois postos tarifários. Basta você verificar aqui, ó, a energia elétrica de consumo. Às vezes você vai encontrar como consumo ativo, tá? Consumo ativo fora de ponta ou consumo ativo ponta, né? Nesse caso aqui, a Copel coloca como energia elétrica, consumo fora de ponta, em quilowatts-hora, o consumo são 197.659 quilowatts. Geralmente numa casa, num comércio, nós tratamos aí com consumo mensal da ordem aí de 600, 500, 1.000 kWh por mês, quando num comércio pequeno, né? Comércios maiores, academias de ginástica, você começa a tratar aí com consumos aí um pouco maiores, né? Da ordem de 5.000, 6.000 kWh. Nesse caso, perceba a diferença brutal de uma residência, algo em torno de 600 kW, aqui nós temos 197.659 kW. Perceba aqui com relação ao custo, que no período fora de ponta, tá ok? Que é esse aqui, ó. Deixa eu até grifar aqui, ó, fica mais fácil. No período fora de ponta, o custo da energia, o valor unitário do quilowatt-hora é 0,5442, tá? 54 centavos. Perceba que já no período ponta, o valor é de 1,65. Ou seja, 3 vezes maior. Nesse caso aqui no período ponta, no posto tarifário ponta, a energia custa 3 vezes mais. É por isso, inclusive, que o cliente, analisem aqui as grandezas aqui que foram faturadas, perceba que no período fora de ponta, o cliente utilizou 197 mil quilowatts-hora de consumo. Já no caso do período ponta, ele utilizou muito pouco, ele utilizou apenas 6 mil. É uma quantidade ainda elevada, que deve ser analisada se é possível diminuir isso ou não, tá ok? Há formas de diminuir isso. Nesse caso, é uma questão de conversar com o cliente, né? Porque se é um cliente que gasta em torno de 5 mil, 6 mil, o histórico dele é esse, nós podemos até projetar o sistema
de tal forma que eu consiga suprir também essa energia. Geralmente não vale a pena. Nesse caso, como o valor é menor, às vezes nós podemos até suprir sem problema nenhum. Inclusive nós teremos um exemplo de mini geração no final dessa videoaula ou no começo da próxima videoaula, que vai tratar exatamente de como que nós vamos transferir essa energia de um período fora de ponta para o período ponta, por exemplo, né? Isso aí vai ser visto na próxima videoaula. Mas nós temos aqui, percebam que o consumo no período fora de ponta, obviamente, é muito maior do que no período ponta, até porque ele é muito, muito mais barato no período fora de ponta. Nós estamos falando em 3 vezes mais barato. Ele é mais caro 3 vezes no período ponta, tá ok? Então você vai se preocupar em calcular o sistema fotovoltaico com energia elétrica, consumo fora de ponta. Às vezes eles simplesmente colocam assim, consumo, tem concessionária que põe assim, consumo ativo fora de ponta, tá ok? Essa aqui é uma conta de energia da CPFL, vocês vão ver que aqui é um pouquinho diferente o termo que eles utilizam. Mas basicamente a dica que eu dou para vocês é a seguinte, quando você está com o tempo você não vai ter dúvida, tá? Isso é natural, você vai se acostumar com a sua concessionária, né? Como nós fazemos projetos para o Brasil inteiro na matriz da Blusan, nós nos acostumamos já com essas diferenças, mas como você fará projetos provavelmente mais localizados na sua concessionária, você vai estar acostumado já com a conta com as descrições que a sua concessionária local costuma utilizar, tá ok? Mas nesse caso aqui, é importante perceber essa diferença brutal. E na prática, a dica que eu tenho para vocês é o seguinte, sempre, quando vocês tiverem alguma dúvida para saber qual energia que eu vou utilizar aqui, uma dica é a seguinte, vá sempre para a grandeza faturada de maior valor. Por quê? Certamente essa grandeza faturada de maior valor vai ser a grandeza no período fora de ponta, tá ok? Ninguém vai gastar mais energia num período em que a energia pode chegar a ser 10 vezes mais cara, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá aqui no grupo A, nós vamos ter, aliás, o medidor é um pouco diferente, tá? O medidor não é um medidor comum, como esse medidor que nós estamos acostumados a ver nas casas, nos comércios, né? É um medidor que nós chamamos de 4 quadrantes, ele é um pouco diferente do medidor convencional, mas ele será substituído da mesma forma pela concessionária e será utilizado um medidor 4 quadrantes, do mesmo jeito, tá ok? E que divide a hora em 4 partes e tudo mais, tem toda uma teoria do medidor 4 quadrantes, que não vem ao caso aqui no nosso treinamento, mas será também substituído por um medidor do tipo 4 quadrantes, porém bidirecional. Mas eu quero que, voltando aqui à parte da conta de energia, nós temos que analisar duas grandezas, são importantes, são fundamentais para que possamos entender e fazer o projeto fotovoltaico corretamente, no caso do grupo A. No grupo B, basta eu pegar o consumo, né? O grupo A é um pouco diferente. Então eu tenho esse consumo fora de ponta, que meu sistema fotovoltaico, na teoria, deveria suprir toda essa energia aqui. Eu tenho que projetar um sistema que consiga suprir 197.659 kWh de energia, tá ok? No período ponta é uma outra história, eu vou analisar cliente por cliente. É por isso que com o tempo nós damos esse suporte para que vocês façam os orçamentos, os projetos de forma correta, porque há casos que às vezes vale a pena, quando o consumo ponta dele, na média, é muito baixo, às vezes nós projetamos para também suprir, no caso, o posto tarifário ponta. Mas geralmente não vale a pena, geralmente nós projetamos para o consumo fora de ponta. Uma outra grandeza que é importante verificar aqui é a seguinte, perceba aqui, ó, a demanda, ou seja, eu preciso saber qual é a demanda contratada do meu cliente. A demanda contratada funciona no grupo A mais ou menos como a disponibilidade de acesso ou a tarifa mínima, né, como é comum o pessoal chamar a tarifa mínima, né, no grupo B. Por quê? Porque mesmo que ele não utilize a energia naquele mês, ele vai pagar a demanda contratada, que seria, nesse caso, esse valor aqui, ó, tá ok? Ele contratou, ele tem uma demanda contratada de 504, note bem aqui, ó, quilowatts. Eu não estou utilizando uma unidade de quilowatts-hora, consumo, eu estou utilizando uma unidade de potência, ou seja, o medidor 4 quadrantes, ele vai verificar a cada 15 minutos
ele vai dar um clique, que é o que nós costumamos chamar, né? Ele vai dar um clique e vai verificar se a potência que está sendo utilizada é menor do que 504 kW, ok? Ele vai verificar, obviamente fazendo a leitura da corrente, né? E sabendo a tensão que o sistema trabalha, ele vai calcular a cada 15 minutos e verificar se a potência, se a demanda contratada, ou seja, se eu ligar todos os equipamentos da minha fábrica, não pode passar a potência de 504 kWh. Aí se eu passar essa potência, depende do posto tarifário, depende do subgrupo, não do posto tarifário, do subgrupo. Para as empresas maiores, tá? Nós estamos falando aí do subgrupo A1, A2, A3, o que vai ocorrer? Esse valor de 504 sendo ultrapassado, o que vai ocorrer? Eu teria uma multa. Então, por exemplo, mas aí depende do cliente, se essa multa será 10% ou 5%, tá ok? Então, por exemplo, está ligado, esse limite de tolerância, se ocorrerá multa ou não, quando passar essa potência, que essa demanda contratada fora contratada com a concessionária, da seguinte forma: esse limite de tolerância, ele é estabelecido de acordo com o nível da tensão de atendimento que é fixado para essa unidade consumidora. Portanto, unidades consumidoras do grupo A que são atendidas em um nível de tensão igual ou inferior a 34,5 kV, ou seja, 34.500 volts, possuem limite de tolerância de 10% acima da demanda contratada, ou seja, acima de 10%, até 10% eu posso utilizar, acima disso eu vou pagar multa. Já as unidades consumidoras que são atendidas a níveis de tensão abaixo de 34,5 kV, 34.500 volts, já aí esse limite de tolerância vai para 5% da demanda contratada, tá ok? Então, depende, o que é importante o treinando entender é que efetivamente terá multa, tá ok? Se você trabalha acima de uma tensão de 34.500, se você ultrapassar até 10%, é aceitável. Acima disso tem multa. Se você trabalha com uma tensão abaixo de 34.500 volts, 5% é o máximo de tolerância. Ou seja, se você passar os 5%, você será multado também. Inclusive, essa multa, né, essa tarifa por ultrapassagem é definida pela ANEEL. Então, mas é importante aqui nós verificarmos o seguinte, que eu tenho duas grandezas, dois fatores que devem ser analisados. Primeiro é o consumo e o segundo é a demanda contratada. Na verdade, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a demanda contratada será, como é o máximo de energia que o meu sistema, tanto que se eu passar desse valor aqui de potência, eu sou multado, tá? Ou em 10% ou em 5%, mas eu serei multado. Portanto, essa é a potência disponibilizada. É a mesma ideia que ocorre na baixa tensão. O que me foi disponibilizado é 504 kW. Ou seja, se eu passar isso aqui, eu sou multado porque eu não sei se o sistema, se a rede elétrica local vai suprir toda essa potência. Então é uma forma de você limitar. Portanto, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Nunca o meu sistema fotovoltaico poderá ser projetado para gerar uma potência maior do que 504 kW, tá ok? Ah, mas se o meu sistema houver a necessidade de ser maior, aí eu tenho que pedir, primeiramente, que aumente a minha demanda contratada. Então, primeiro eu tenho que aumentar a demanda contratada, tá? Eu até aconselho, obviamente, a vocês, não precisa avisar a concessionária antes, que é por conta de um sistema fotovoltaico. Você pede para aumentar a demanda contratada. Geralmente o aumento da demanda contratada costuma ser imediato. Você pede o aumento e eles aumentam. Obviamente eles vão analisar se você tem condições, se a rede elétrica local tem condições de suprir um aumento de demanda, principalmente se for um aumento de demanda bastante significativo. Mas se não for bastante significativo, nós formos aumentar em 20%, 30% e houver condições
e não houver necessidade de reforços, a concessionária autoriza. Já para diminuir essa demanda contratada fica um pouco mais difícil, a concessionária vai dificultar um bocadinho, você só vai poder diminuir essa demanda contratada provavelmente no próximo contrato, que vai vencer 6 meses, um ano depois, tá ok? Mas para efeito de cálculo, nós vamos fazer o cálculo para esses dois exemplos aqui, nós vamos levar em consideração a energia elétrica no consumo fora de ponta, tá ok? Nós vamos utilizar aqui esse valor maior para dimensionar o nosso sistema fotovoltaico. No caso aqui da conta de energia da CPFL, percebam que os termos são um pouco diferentes. Eu tenho aqui consumo no período no posto tarifário ponta, né? E eles têm um termo aqui, um TUSD, né? Que seria a taxa de uso do sistema de distribuição ou tarifa de utilização do sistema de distribuição. Consumo fora de ponta, ambos obviamente em quilowatts, não, nós estamos tratando de consumo em quilowatts-hora, né? Se estivéssemos tratando de demanda, nós estaríamos tratando de potência. Então eu tenho aqui um consumo fora de ponta, TUSD, consumo ponta, bandeira verde, tarifa de energia, consumo fora de ponta, bandeira verde, tarifa de energia. Da mesma forma que eu trabalho aqui com o consumo fora de ponta, vai ser a mesma coisa que sempre. Eu vou levar o que eu vou buscar aqui? Eu vou buscar sempre o consumo ativo fora de ponta, ou consumo, simplesmente consumo fora de ponta, consumo de tarifa de energia, tá? Porque aqui ele não utiliza o termo taxa de energia ou tarifa de energia, no caso da Copel. No caso da CPFL, ele já usa esse termo aqui. Bom, vamos aqui às diferenças, né? Então nós temos aqui, nesse caso, eu vou levar em consideração, como eu já disse anteriormente, o consumo fora de ponta, no caso aqui ele colocou com bandeira verde, tarifa de energia, tá ok? Vou grifar aqui, ó, essa linha. Percebam, como eu disse para vocês, quando vocês têm alguma dúvida, peguem um valor maior, tá ok? Mas, notem o seguinte, eu tenho esse mesmo valor, ó, percebam que é diferente dessa conta de energia da Copel. No caso da conta de energia da CPFL Grupo A, nessa conta em particular, eu tenho o mesmo valor de consumo, 19.325 kWh, eu tenho também aqui, ó, 19.325 kWh. Eu tenho esses valores se repetindo também, ó. Consumo ponta, tarifa de energia 98 e TUSD 98. Por que isso está ocorrendo? Isso aqui lembra mais ou menos quando nós pagamos a conta de água, que você paga um valor, você consome a água, mas você tem que pagar pelo esgoto também. 1 para 1. É mais ou menos assim, só que não é 1 para 1. Perceba que os valores são bem diferentes entre um e outro. Aqui eu pago 23 centavos para cada quilowatt-hora consumido fora de ponta, e eu tenho um consumo TUSD, que é o TUSD? É a taxa de utilização do sistema de distribuição, ou tarifa de utilização ou de uso do sistema de distribuição. Percebo que em matéria de quantidade é 1 para 1, ou seja, se eu tenho um consumo de 19.325 kWh de energia, eu terei que pagar essa tarifa, essa taxa de uso do sistema de distribuição em cima de 19.325. É muito comum, nós vemos aí o pessoal fazendo projeto e somando esses dois valores aqui, 19.325 mais 19.325. Isso não deve ser feito. Você leva em consideração apenas uma vez. Por quê? Porque para calcular o sistema fotovoltaico, você não vai levar em consideração a TUSD. Você vai levar em consideração a tarifa de energia, que é 19.000, fora de ponta, obviamente, né? Esse consumo fora de ponta. Não tem a unidade aqui, mas em quilowatts-hora, de 19.325 kWh. Se você diminuir isso aqui para zero, isso aqui cai para zero também. Tá, okay? Então você não precisa calcular, multiplicar por 2 não. Você vai calcular para consumo, como sempre, né? Consumo fora de ponta, tá ok? 19.325. É que nesse caso aqui eu tenho a TUSD, que eu tenho que levar em consideração.
O outro fator que eu vou levar em consideração é a demanda, da mesma maneira que nós tínhamos uma demanda aqui, note que agora é em potência, né? Aquilo tudo que eu expliquei sobre o medidor 4 quadrantes e tudo mais. Aqui a demanda contratada é de 180 kW, ou seja, a unidade de potência, obviamente, essa empresa contratou 180 kW, perceba que é bem menos do que essa empresa aqui. Então, essa empresa aqui contratou 180 kW da concessionária. É a demanda contratada dele. Ou seja, é o mínimo que ele vai pagar de energia. Aliás, uma outra dúvida comum, né? As pessoas costumam perguntar, mas o cliente geralmente pensa o seguinte, não, depois que eu acabar, que eu colocar o sistema fotovoltaico para funcionar, eu vou pedir para diminuir essa demanda. Você não pode fazer isso, tá ok? Você não tem como fazer isso. Primeiro, que é interessante que você tenha essa demanda contratada, porque você nunca sabe se você pode precisar. Você pode ter um problema no sistema fotovoltaico, é muito raro acontecer, mas de repente, imagine que você tem um inversor central e você tem um problema no inversor central, e você vai precisar dessa energia, do grid, de qualquer forma. Independentemente disso, como eu disse para vocês, se você vai fazer o projeto para ver a quantidade de painéis fotovoltaicos que você precisa, porém, essa quantidade nunca poderá passar a demanda contratada. Ou seja, se eu faço um projeto com uma determinada demanda contratada, eu não posso depois diminuir essa demanda, tá ok? Às vezes é o contrário, eu tenho que aumentar a demanda, como eu já disse, para chegar naquela quantidade de painéis fotovoltaicos e depois eu vou poder fazer meu projeto. Então eu não tenho como simplesmente diminuir depois essa demanda contratada, porque eu teria que diminuir também o meu sistema fotovoltaico, teria que ser um sistema que fosse compatível com a demanda contratada que eu tenho, ok? Então agora eu tenho aqui um outro fator que eu vou levar em consideração também, que no caso aqui é a demanda contratada e o consumo. Como eu já disse, uma demanda contratada de 180 kW, tá ok? A unidade de potência, para um consumo de 19.325 kWh. Percebo que há algumas diferenças, mas são diferenças mínimas. Se você entendeu a forma como é disposta a conta de energia para o grupo A, fica bem mais simples. Mas sempre você vai se balizar pelo consumo fora de ponta, tá ok? Consumo, alguns chamam de consumo ativo fora de ponta. É o que você vai se balizar. Nós vamos calcular para esse consumo fora de ponta, mas sempre de olho na demanda contratada. Nós não podemos ultrapassar a demanda contratada. Posso até ultrapassar na quantidade de painéis, mas desde que eu peça para rever essa demanda contratada. Eu tenho que aumentar essa demanda contratada de qualquer forma, tá ok? Então nós vamos levar em consideração o consumo ativo fora de ponta, tendo em vista sempre a demanda contratada, não podendo nunca ultrapassar essa demanda contratada nos nossos projetos. Tendo isso como base, na próxima videoaula nós já vamos iniciar o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos para o grupo A. Nós vamos fazer o dimensionamento para esse caso em particular e para esse caso em particular. E no final nós teremos ainda uma mini geração, uma avaliação numa outra videoaula ainda. Até a próxima videoaula.